Vamos continuar aqui a nossa série, o Espírito de Adoção. Espírito de Adoção. Essa é a nossa quarta mensagem, né, sobre essa série. E, sem dúvida nenhuma, foi uma série revolucionária para mim também. Nós temos recebido diversos testemunhos a respeito de diversas das coisas que nós falamos aqui, de maneira que tenha entrado no coração das pessoas, enfim, nessa desmistificação do Espírito Santo. Eu estava esses dias atrás com uma irmã aqui da igreja, e ela falou assim para mim: pastor, eu nunca tinha enxergado o Espírito Santo de uma maneira tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, né? Porque ao mesmo tempo que é simples, ele está em você aqui e agora, pronto para a relação, ele está se relacionando com você agora, ao mesmo tempo que isso é muito simples, é muito profundo, porque como eu posso dizer que Deus, o Criador do Universo, mora em mim, ele vive dentro de mim, ele está em mim agora e pronto para se relacionar, né? Então hoje, como o último tema dessa série Espírito de Adoção, eu quero falar com você hoje sobre o Espírito que fala de Jesus, o Espírito que fala de Jesus. Para isso eu queria ler João capítulo 16, verso 12. João capítulo 16, verso de número 12. João 16, 12, diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Verso 14 diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Feche seus olhos comigo se você pode, vamos orar. Espírito de Jesus, obrigado. Obrigado por essa palavra, obrigado porque Jesus disse que iria e deixaria alguém que ensinaria sobre ele. Certamente nessa manhã nós aprenderemos sobre você, Jesus. E todas as vezes que aprendemos sobre você, graça e favor são multiplicados na nossa vida, de forma que nunca mais somos os mesmos. Então estamos certos que depois dessa manhã, dessa palavra, a verdade do Evangelho terá ainda uma consciência maior dentro de nós, de modo que nunca mais seremos os mesmos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, na nossa primeira celebração, né, falando a respeito disso, nós falamos sobre o Espírito que nos adota como filhos. Então, a Bíblia diz que quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o direito de clamar Abba, Pai. O apóstolo Paulo, de maneira genial, em Romanos capítulo 8, ele diz para nós que todo que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus, e o próprio Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, a verdade é que não tem uma outra maneira de se tornar filho de Deus que não seja por meio do Espírito. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo. E quando recebemos o Espírito Santo, então clamamos Abba, Pai. E agora nós podemos olhar para Deus, que antes era um ser distante, que antes era um ser místico, que antes era um ser super poderoso e estava super longe de mim. E agora, por causa desse Espírito, eu posso olhar para esse ser e dizer: é o meu Pai. O meu Pai é Deus. E existe um poder poderoso em saber que meu Pai é Deus. Não só por saber que meu Pai é Deus, mas entender que se Ele é meu Pai e eu sou filho dele, então existe uma maneira de me comportar como alguém que sabe que é filho de Deus. Então, na primeira celebração nós falamos a respeito disso. Saber que Deus é nosso Pai tem a ver também com saber se comportar como filho. Jesus disse: olha, se vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas e não dará o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Então repara, Jesus está dizendo, o Pai Celestial é muito maior do que a consciência de vocês pode alcançar. Por mais que vocês sejam maravilhosos, irmão, que pai, Jesus faz esse questionamento, que pai, o filho pedindo pão, lhe daria pedra? Olha Jesus fazendo uma comparação. Que tipo de pai é esse que um filho pede pão e o pai dá pedra? Aí ele fala, se vocês sendo maus sabem que se o filho está com fome você dá pão, quanto mais o Pai Celestial.
Então a verdade é que o Espírito Santo é quem traz essa realidade para dentro de mim e de você. Ele que faz com que nós tenhamos essa consciência de que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus podemos descansar na certeza de que temos um Pai generoso, um Pai bondoso, um Pai que é por nós, um Pai que guarda a gente, um Pai que cuida da gente, um Pai que nos ama e um Pai que nós acabamos de ler em Salmos capítulo 103, que não nos trata segundo os nossos pecados. Eu tenho escutado diversas pessoas, ontem mesmo uma mulher, ela não é daqui de São Paulo, eu me esqueci agora de onde ela é, se ela estiver assistindo agora vai ser bem legal. Ela mandou para mim e disse: Vitor, eu estou distante de Deus há 10 anos. Há 10 anos eu estou distante de Deus. Eu olhei para ela assim, né, pela internet, eu respondi para ela assim, uma pessoa que eu não conheço, ela mandou uma mensagem e eu acabei vendo. Eu respondi para ela assim: olha, você está dizendo para mim que você está 10 anos longe de Deus. Eu tenho uma coisa melhor para te dizer. Esses 10 anos Deus não abandonou você. Ele não te abandonou. Mas Vitor, desses 10 anos eu pequei, eu saí, eu desviei, todo aquele papo, né, que a gente já ouviu tantas pessoas dizendo. Eu falei para ela: olha, a verdade é que depois que você crê em Jesus, Jesus disse que o Espírito Santo vem morar dentro de você e Jesus disse que ele ficará dentro de você para sempre. Ou seja, se não foi o que eu fiz que fez o Espírito Santo morar dentro de mim, não é o que eu faço que faz o Espírito Santo sair de mim. A verdade é que esse negócio, eu me distanciei de Deus, irmãos, é um vocabulário errado, é uma crença errada. Não tem como você se distanciar de Deus. A verdade é que Deus e você foram feitos um só. Quando? Quando você creu e recebeu o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito de Jesus mora dentro de você. Verdade essa que é imutável. Nada pode mudar essa verdade. Não tem como você se distanciar de Deus. Por causa de quem? Por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Porque o Espírito Santo está em você. Não existe distância entre você e seu Pai. Depois nós falamos também sobre o Espírito Santo como sendo aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, e a Bíblia diz que o pecado é não crer em Jesus. O pecado que o texto está dizendo ali em João capítulo 16 não é o pecado obras, é o pecado natureza, é o pecado do não crer em Jesus. Nós temos que saber distinguir o pecado, os pecados e a iniquidade. São 3 coisas diferentes. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem dentro de mim, de você, ele nos convence do pecado no singular. Esse pecado é o pecado de não crer em Jesus. Então é isso que ele faz comigo, com você, e depois que ele convence você do pecado, ele convence você da justiça. Que justiça é essa? 2 Coríntios 5:21, a justiça que Deus se fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. E ele também vai nos convencer do quê? Do juízo. E Jesus continua dizendo, ele fala assim, olha, ele nos convence do juízo por quê? Porque o príncipe desse mundo já está derrotado. Vitor, você não precisa ter medo do príncipe desse mundo, você não precisa ter medo do juízo, você está em paz com Deus, você está em perfeito estado diante de Deus, você está em estado de justiça diante de Deus. Sabendo disso tudo, irmãos, obviamente que eu fiz o resumo do resumo aqui, mas vale lembrar isso a você. Essas palavras que nós lemos agora de Jesus, elas são muito especiais, porque Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda verdade. Toda verdade. E toda é toda. O Espírito Santo, ele não nos guia em parte da verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E a pergunta que fica é, se o Espírito Santo me guia em toda a verdade, a pergunta que eu tenho é como ele me guia? Porque com certeza absoluta você já viu alguém perguntar isso, ou talvez essa pergunta esteja dentro de você. Alguém olha e fala assim, tá bom, Vitor, mas como que eu faço para distinguir a voz do Espírito? Né? O Felipe pregou uma mensagem quarta-feira aqui maravilhosa, vai liberar no canal já. Foi perfeita a mensagem dele, falando sobre a voz de Deus. Mas né, a maioria das pessoas, ela se pergunta, tá bom, mas eu não ouço Deus falar comigo, eu não consigo perceber Deus falando comigo. Como ele nos guia? E a resposta está em Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5 diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Pode deixar o texto aqui. Presta atenção nisso aqui, irmão. Ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem de acordo com o Espírito
Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Está aqui o motivo porque muita pessoa diz não ouvir a voz de Deus, o que não é verdade. Deus não parou de falar com você. Deus não para de falar com seus filhos. Ele é um bom pai. Ele conversa com a gente, o tempo inteiro ele se comunica com a gente. Mas qual que é o problema? O problema é que a religião fez com que a gente calasse a voz da nossa mente. A religião fez com que a gente calasse a voz dos nossos desejos. A religião fez com que nós calássemos a voz da nossa consciência. Então, Vitor, o seu coração é enganoso. Não ouça a sua consciência. Não ouça, não faça isso. Por quê? Porque a religião parte do princípio que nós somos carnais. Mas, irmãos, nós éramos carnais. A Bíblia diz que quem vive segundo a carne vai ter a mente voltada para o que a carne deseja. Agora, quem vive de acordo com o Espírito, e quem é que vive de acordo com o Espírito? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Aquele que crê que Jesus é o Senhor e recebeu o Espírito dentro de si, a mente dele agora é voltada a fazer o que o Espírito deseja. Tem gente que acha que ouvir a voz de Deus é algo místico, é algo assim, é sobrenatural, né? Ouvir a voz de Deus é um trovão, é um raio, é uma voz, é um negócio, e aí você prepara o seu quarto para Deus falar com você. Irmão, Deus fala com você enquanto você toma banho, o Pai fala com a gente enquanto a gente dirige o nosso carro, o Pai fala com a gente, o Espírito Santo fala com a gente enquanto a gente está andando na rua, o Espírito Santo fala com a gente enquanto a gente está no mercado. Aonde? Na nossa consciência. Mas para a gente crer nisso, a gente tem que desmentir na verdade. Temos que desmentir a mentira que o seu coração é enganoso. Vitor, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. A Bíblia diz que nós não podemos seguir os nossos corações. Irmãos, a Bíblia diz isso quando e para quem? Aqui está a grande chave dessa realidade. Foi Salomão quem disse isso, e ele vivia antes de Jesus. Salomão não chamava Deus de pai. Salomão não tinha o Espírito morando dentro dele. Salomão não era a habitação de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse que ele iria, e ele e o Pai viriam morar dentro de nós, por causa da obra da cruz. João capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus profetizava o Espírito que ainda não tinha sido liberado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, irmãos, nós não podemos pegar a fala de Salomão, que vivia sem o Espírito Santo dentro dele, e achar que o que era verdade para ele é verdade para nós. O seu coração não é enganoso. A verdade é que se você vive no Espírito, a sua mente deseja, a sua consciência é voltado a fazer as coisas do Espírito. Meu Deus, isso é muito poderoso. E como isso muda a nossa vida. 1 João capítulo 2, verso 20, ele vai dizer, vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha esse texto, que absurdo. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Imagina se todo mundo acreditasse nisso. E isso é uma realidade a todos os que creem. A verdade é que isso aqui é uma verdade para todos aqueles que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, você tem essa unção. Irmãos, o que é essa unção? Essa unção é o Espírito de Jesus. Essa unção é o Espírito Santo. Um pouco mais para frente, põe para mim, por favor, o versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E vocês, olha isso aqui, irmãos, meu Deus, é bom demais. E vocês, em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Imagina se todo crente, se todo cristão, se toda pessoa que crê em Jesus, que sabe que é filha de Deus, tivesse isso na consciência. O Espírito Santo me ensina todas as coisas e ele me guia em toda a verdade. Agora, eu fiz uma pergunta ao Espírito Santo, né? Porque eu pensei, bom, Espírito Santo, peraí, eu vou estar pregando isso foi ontem à noite, né? Enquanto eu estava meditando no que eu conversaria com vocês hoje, eu falei, tá bom, mas eu vou estar lá amanhã fazendo o quê? Ensinando. E o texto está dizendo que você não precisa que ninguém vos ensine. Aí eu falei, tá, mas eu vou estar ensinando, falando que precisa que ninguém vos ensine. Então, peraí, para que você deu, eu perguntando ao Espírito Santo, né? Por que você deu mestres à igreja?
Por que você deu pastores à igreja? Por que você deu pessoas que ensinam a igreja? E ele disse para mim, Vitor, eu coloquei pessoas para ensinar a igreja, mas para ensinar que todos têm acesso para aprender comigo. O que o Espírito Santo me disse foi, Vitor, eu quero que você ensine as pessoas a não dependerem de você. Eu quero que vocês ensinem as pessoas que todas elas têm direito, têm provisão e têm acesso a aprender comigo. Sabe, irmão, talvez você está aí na sua casa e você acha que você precisa sempre de alguém, sempre tem que ter alguém para te ensinar, sempre tem que ter alguém para decidir por você. E tem um monte de gente que fica presa emocionalmente falando em religião, em liderança. Deixa eu te falar uma coisa, a unção dele recebida é verdadeira e não falsa. E ela ensina você todas as coisas. Você não precisa mais de um mediador, você já tem Jesus. Jesus já leva você a um lugar onde o Pai te ensina, onde o Espírito te ensina, onde o Espírito fala com você, onde o Espírito se revela a você. E ele fala o quê? O que o Espírito fala? O que o Espírito mostra? Ele revela a pessoa de Jesus. É isso que ele faz, é isso que ele fala. Você tem total acesso a aprender com o Espírito Santo. E é engraçado que quando eu comecei a estudar muito sobre o Espírito Santo há muito tempo atrás, eu falava assim, tá bom, Espírito Santo, mas se eu ficar dando muito foco a você, eu vou esquecer Jesus. E aí eu ficava numas brisas assim, como se Deus não fosse um só. E aí a gente começa, não, é porque isso eu dou atenção para o Espírito, mas e Jesus? Eu dou atenção para Jesus e o Pai. Irmão, eles são um só. É um único Deus. Eles são um único Deus. Essa é uma verdade absoluta. Quando você olha o Espírito, ele te aponta Jesus e ao mesmo tempo ele te mostra o Pai. É a coisa mais absurda. É por isso que a Bíblia diz que as coisas espirituais não se discernem naturalmente. Pensa, é uma loucura. Eu olho para você e falo assim, ó, eu acabei de entrar no meu quarto ali e eu estava conversando com o Pai. Aí você vai olhar para mim e falar, mas seu pai físico? Não, mas meu pai celestial. Mas quem que é seu pai celestial? É Deus. Irmão, consegue entender a loucura que é isso? Eu estava conversando com Deus agora ali. Alguém fala, nossa, que demais, como que é conversar com Deus? Aí você explica um pouco, tá? Fala assim, ó, só que é o seguinte, mais do que conversar com Deus, tem uma coisa que é pior. Eu estava falando coisas com ele, ele me interrompeu e falou comigo. Irmão, pensa que loucura que é isso. Espera aí, como assim Deus, o Criador do Universo, você chama de Pai e Ele fala com você? Uhum. Não, peraí. O Criador do Universo, que disse haja luz e houve luz, que fez separação entre dia e noite, que fez a água, que fez os animais, que fez a criação, que fez tudo. Esse Deus que é todo poderoso, onipotente, é soberano, esse Deus, você está falando que é seu Pai? Aham. Tá bom, aí você está falando que Ele é seu Pai. E ao mesmo tempo que você fala que Ele é seu Pai, você fala que você conversa com Ele? Aham. E você está falando para mim que você ouve Ele falar com você? Aham. Irmão, não tem como isso ser compreendido naturalmente. Isso são verdades espirituais para pessoas espirituais, mas é uma verdade. O Espírito de Jesus quer falar com você, na sua consciência, dentro de você. A segunda coisa que Jesus fala, além de que Ele vai nos guiar a toda a verdade, Jesus disse, Ele me glorificará. Ele me glorificará. Irmão, não tem jeito, tudo é para Jesus, tudo aponta para Jesus, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele me glorificará. Olha o que significa a palavra glorificar. Glorificar significa exaltar e tornar público o conhecimento sobre alguém. Irmãos, olha isso aqui, glorificará, tornar público o conhecimento sobre alguém. Nesse exato momento, o que o Espírito Santo está fazendo? Ele está tornando público o conhecimento de Jesus. Nesse exato momento, o trabalho do Espírito é fazer Jesus uma figura pública. Nesse exato momento, o Espírito Santo está... Jesus disse que Ele iria e deixaria alguém, outro como Ele, né, que ficaria entre nós. E o que esse outro como Ele está fazendo? Nesse exato momento, o Espírito Santo está fazendo de Jesus famoso. Falando de Jesus, expressando Jesus, revelando Jesus, mostrando Jesus. Agora olha só que isso. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a história de Isaac e Rebeca.
né? Se você cresceu na igreja, é adolescente, jovem, cresceu na igreja, com certeza um dia alguém já pregou para você que se você quer casar com Rebeca, você tem que ser Isaac, né? E se você quer um Isaac, você tem que ser Rebeca, né? E aí vem aquele tanto de condenação da gente querer ser uma coisa que a gente nem sabe direito o que é, só para ter alguma coisa que parece bom, né? Mas olha o que acontece. A Bíblia diz que Abraão está velho. Abraão, pai de Isaac. Abraão está velho. Abraão, pai de Isaac, está velho. E a mãe de Isaac morre. Sara. Ela morre. Quando isso acontece, o pai Abraão olha para um servo, o servo de confiança dele, e fala assim: olha, eu preciso de uma esposa para o meu filho. Eu preciso de uma esposa para ele. Eu preciso que você vá e busque uma esposa para o meu filho, mas eu quero que você jure que você não vai buscar uma esposa de um povo estrangeiro. Ele disse: eu juro, eu vou buscar, né, a esposa que o seu filho merece. Eu vou buscar, né, eu vou preparar para ele uma esposa digna, né, digna de se tornar herdeiro daquilo que você tem, Abraão. E aí a Bíblia diz então que esse servo de Abraão, ele sai pelas cidades e vai atrás de uma esposa para Isaac. Irmão, presta atenção, olha só. Aí eu não vou entrar na história aqui agora, mas mais ou menos o que acontece é, ele encontra uma mulher tirando água do poço. Quando ele encontra essa mulher, ele fala para ela que ele está com sede. Quando ele fala para ela que ele está com sede, ela não resiste em dar água para ele. E além de dar água para ele, a Bíblia diz que ela começa a dar água para todos os camelos do servo. Ou seja, ele ficou encantado pelaquela mulher. Ela não precisava nem dar água para ele, afinal de contas é um baita trabalho pegar água do poço, principalmente naquela época. Ela não precisava dar água para ele, mas ela deu água para ele, e além de dar água para ele, ela deu água para todos os camelos que ele tinha. Quando ele vê aquilo, ele fica encantado, ele fala: meu Deus do céu, essa é a mulher que eu vou levar para o meu patrão, né? Para o meu chefe, eu vou levar ela para casar com Isaac. Aí, irmão, olha isso aqui, olha que coisa maravilhosa. Acontece o que acontece, o servo vai falar com o pai dela, e o pai dela pergunta para ela se ela quer ir. Irmão, loucura, a história era assim antes, vai entender, pensa que loucura que era isso. Aí, olharam para Rebeca e falaram assim: olha, você quer ir com ele? Você quer ir se casar com Isaac? Irmãos, ela nem conhecia Isaac. Ela nunca tinha visto Isaac na vida. Nossa, é bom demais isso aqui, ó. Tudo que ela sabia sobre Isaac era o que o servo tinha falado sobre Isaac. Mas repara, a maneira pela qual o servo falou, a maneira como o servo falou de Isaac fez ela querer casar com ele. Sem ver, sem tocar, sem saber a fisionomia, sem saber o jeito, sem saber a forma como ele se porta, sem saber nada, irmãos. A única coisa que ela sabia era o que o servo tinha falado a respeito de Isaac. E a Bíblia diz então que esse servo põe Rebeca no camelo e começa a levar ela até onde está Isaac. E aí, irmãos, é muito emocionante a história. O texto diz que ela estava de longe, irmãos, de longe. De longe ela viu Isaac. Quando ela viu Isaac de longe, a Bíblia diz que ela se impressionou. Aí, irmão, como que ela sabia que aquele era Isaac? Como que ela sabia que aquele era o homem prometido da vida dela? Como que ela sabia? Irmãos, o servo tinha falado tão bem de Isaac. O servo, ele tinha tanta moral para falar de Isaac. O servo, ele tinha tanta consistência para falar de Isaac, que aquela mulher se apaixonou, reconheceu de longe, e além de reconhecer de longe, se entregou para esse cara sem nunca ter conhecido ele. Irmãos, vê se não parece com o que a gente vive hoje. Você nunca viu Jesus na vida, você não viu a cruz. Como você sabe que a cruz é de verdade? Quem te garante que a cruz é de verdade? Como que você pode ter certeza? Como que alguém pode falar, eu morreria pelo Evangelho? A gente não viu Jesus, a gente não viu Jesus em carne, a gente não viu a cruz, a gente não viu o Gólgota, a gente não viu nada. Como que a gente tem tanta certeza que Ele é o amado da nossa alma? Como que a gente tem tanta certeza que Jesus é a pessoa mais doce do mundo? Como que a gente tem tanta certeza que Jesus é quem nós queremos dar a nossa vida para sempre e casar com Ele eternamente? Como que a gente tem tanta certeza sobre alguém que a gente nunca viu? É por causa desse servo, o Espírito Santo, que foi colocado em mim e em você, e que durante a nossa jornada na terra, está nos falando a respeito do nosso noivo. Irmãos, o Espírito fala de Jesus.
Meu Deus, é por isso que eu estou apaixonado em Jesus sem nunca ter visto. Jesus é lindo. Por exemplo, Jesus é lindo, mas como você nunca viu? Eu sei que é. Como? O Espírito Santo fala comigo. Como? Na minha consciência. A minha consciência diz que Jesus é lindo, perfeito, maravilhoso, doce, manso, humilde, meu, e me chama de dele. Eu sou do meu amado é meu. Ele se deu por mim, ele provou o seu amor por mim. Mas como que você tem tanta certeza disso, Vitor? O Espírito que mora em mim me diz continuamente sobre Jesus. Ah, meu Deus, é muito bom. Por que nós temos tanta certeza de que morrer é lucro? Irmão, não faz sentido a gente crer que morrer é lucro. Como que a gente faz para ter tanta certeza? É simples, é o Espírito Santo que nos foi dado. É Ele quem gera essa consciência em nós. É Ele quem gera essa verdade em nós, no nosso espírito, no nosso interior. O Espírito fala de Jesus. Ele fala de Jesus. 1 João, põe para mim por favor, Ed. 1 João capítulo 5, verso 6. Que é isso, meu Deus? Aleluia. Olha lá. 1 João capítulo 5, verso 6. Este é aquele, irmão, presta atenção nisso aqui, hein? Ó, este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca de seu Filho. Próximo. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. Irmão, presta atenção nisso. O texto diz para nós que existem três realidades que testemunham sobre Jesus na terra. Que três realidades são essas? O Espírito, a água e o sangue. Eu lembro quando eu era adolescente, eu já contei para vocês a vez que eu fiz um voto de ficar lendo 1 João de manhã, tarde e à noite durante 3 meses, né? Eu lia isso e eu falava, tá, mas que água e sangue é esse? Que água e sangue é esse? Que água e sangue é esse? E a verdade é que ontem eu estava pensando nisso de novo. E eu comecei a pesquisar e estudar e presta atenção. A Bíblia diz não, o Evangelho de João diz, né? O Evangelho de João diz, repara, nós estamos lendo 1 João, é João quem está dizendo isso, que eu acabei de ler para vocês. E o Evangelho que ele escreveu é o único Evangelho que conta o fato de que quando perfuraram o lado de Jesus com a lança, saiu da lateral de Jesus água e sangue. Então vamos lá. De todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nenhum deles falam a respeito desse momento. Nenhum deles dá valor a essa realidade que, quando furaram Jesus, saiu água e sangue de Jesus. Nenhum deles falaram isso. Agora, olha só. O evangelho de João, ele conta pra gente que quando Jesus está pendurado na cruz e vem uma lança na lateral dele, sai água e sangue. Água e sangue na sua obra consumada na cruz. Esse cara que escreveu isso, João, está escrevendo isso para nós agora. Olha, tem 3 testemunhos de Jesus na terra. Quem são, João? O Espírito, a água e o sangue. Irmãos, o que significa a água e o sangue? A água e o sangue simbolizam a obra da cruz. A obra consumada de Jesus na cruz. A obra de Jesus na cruz é a água e o sangue. Se você ler um pouco mais para cima do texto de 1 João, vai dizer que no céu tem 3 testemunhos e na terra são 3 testemunhos. No céu quem testemunha é o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, a Palavra e o Espírito. E na terra quem testemunha é o Espírito, a água e o sangue. Ou seja, o Espírito e a morte de Jesus por nós. Irmãos, a verdade é que quando nós entendemos a cruz, o Espírito nos leva a entender a cruz, o Espírito nos leva a entender esse lugar, porque é o que Ele faz. O Espírito fala de Jesus. Eu quero falar uma coisa para você aqui sobre a cruz que revolucionou minha vida.
Esses dias atrás eu estava conversando com a liderança da igreja e eu passei para eles esse pensamento, esse entendimento, né, da realidade da cruz. Presta atenção nisso. A cruz, ela tem duas faces. Ao mesmo tempo que a cruz é substitutiva, a cruz também é participativa. Vitor, o que você quer dizer com isso? É muito simples. A Bíblia diz que na cruz Jesus morre por mim. Mas a mesma Bíblia que diz que Jesus morre por mim na cruz, também diz que na cruz eu morro com Ele. Então, Jesus morre por mim e ao mesmo tempo eu morro com Ele. Ou seja, Ele morre por mim sendo punido pelos meus pecados. Só que Romanos capítulo 6 diz que enquanto Jesus morria na cruz, o meu velho homem morria com Ele. O meu velho homem estava lá com Ele. É por isso, irmãos, que nós falamos para você, nós não somos mais a nossa carne. Aqui, irmão, talvez esse seja um ponto-chave da realidade de quando o Espírito nos fala sobre Jesus, quando o Espírito nos revela Jesus, esse é um ponto-chave da nossa fé. Quando nós vemos Jesus morrendo na cruz por nós, ao mesmo tempo nós sabemos que nós estávamos morrendo com Ele. Olha o que vai dizer Romanos 6,11: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que significa, irmãos, considerai-vos pois mortos? O que isso significa? Considere-se morto. Irmão, considerar-se é um ato de fé. O que o apóstolo está dizendo é: Vitor, você não é carnal. Considere-se morto para a carne. Considere-se morto para o pecado. Lembra lá de Romanos capítulo 8 que diz: aquele que vive pela carne vai ter a mente voltada às coisas carnais. Pois é, Vitor, considere-se morto para o pecado. Mas tá bom, Paulo, eu me considero morto para o pecado, o que mais? Mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ah, irmãos, isso é muito bom. O mesmo apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Irmãos, sabe, a verdade é que a única coisa que nós precisamos é de dar lugar a esse Espírito que fala sobre Jesus. É a única coisa que nós precisamos. Estava conversando ontem com o Felipe sobre isso e ele me falou uma coisa ali que eu estou chocado até agora. Na verdade eu vou jogar no ar aqui, depois a gente precisa estudar. Mas escute só. A vez que Jesus, a primeira e única vez que Jesus fala sobre nascer de novo e nascer do Espírito, Ele está falando para Nicodemos, que é um mestre da lei, um mestre da religião. Agora presta atenção nisso, gente. Infelizmente, você sabe disso, eu sei disso, nós sabemos que quando você vai aprender sobre Jesus, nós aprendemos fundamentos já pré-estabelecidos. Então, quando nós começamos a aprender, todo mundo vai começar a ensinar o que aprendeu de alguém, e isso é maravilhoso. Nós temos que fazer isso, Deus nos deu mestre para isso. Mas nós não podemos fazer com que os ensinos que um aprendeu, que o outro aprendeu, que o outro aprendeu, que o outro aprendeu, interfiram na verdade que o Espírito Santo quer falar. Infelizmente hoje a gente vê que há pregações sobre Joel, sobre Isaías, sobre Jeremias, e aí as pessoas pegam os textos mais violentos da velha aliança, os textos mais esquisitos que tem lá, que obviamente não são tão de fácil entendimento, principalmente quando você não coloca Jesus como a chave de interpretação, e aí começa a pregar o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Joel, o Deus de não sei o quê. Só que Jesus se torna obsoleto nisso. Jesus se torna simplesmente nada e ninguém. Então, nós temos que orar como Joel orou, nós temos que orar a oração de 2 Crônicas, nós temos que eu perceber que o que Deus fez no Egito, mandando praga e tudo mais. Irmãos, isso é o que a gente mais tem visto, principalmente num momento como esse. Mas deixa eu contar uma coisa para você, não é sobre essas coisas que o Espírito fala. O Espírito não fala sobre essas coisas, o Espírito fala sobre Jesus. 3 testemunham sobre Jesus na terra: o Espírito, a água e o sangue. A pregação de Deus por meio do Espírito à terra não é caos, é Jesus, Jesus e Jesus. A pregação, a mensagem de Deus para o homem é Jesus.
É Jesus. É Jesus. Mas a gente entrou numa confusão agora de tantas ideias, tantos pensamentos que vai confundindo a gente. Que ontem uma irmã mandou para mim na internet e eu fico com compaixão. Ela falou para mim: Vitor, falaram para mim que está morrendo mais gente na Itália por causa do coronavírus porque é o lugar mais perto de Sodoma e Gomorra. Aí você olha para essa informação e fala: meu Deus, você fica com compaixão, porque tipo assim, aonde entrou Jesus na história? O que Jesus fez com a história? Tipo, nós estamos ouvindo a voz de quem? Do Espírito, não é, irmãos. Deixa eu te contar uma coisa, a voz do Espírito só fala um nome: Jesus. O Espírito só fala Jesus. O Espírito aponta Jesus. Jesus disse: Ele me glorificará. Ele fará o meu nome conhecido. Ele vai falar para vocês: olha, agora tem coisa que eu não posso falar para vocês, mas quando o Espírito vier, Ele vai contar para vocês. 2 Coríntios capítulo 2 diz: vocês não receberam o Espírito do mundo para que tenham medo, mas receberam o Espírito de Deus para que compreendam aquilo que de graça vocês receberam. Irmãos, o Espírito Santo é o Espírito que nos ensina a graça de Deus. É isso que ele fala, é isso que ele ensina, é para esse lugar que ele aponta. O Espírito Santo não está de forma nenhuma ecoando a voz dos jornais, ecoando a voz dos comentários, dos comentaristas, dos políticos. O Espírito Santo não está ecoando essa voz. O Espírito Santo não está colocando alto-falante na voz de quem fala pelo povo. O Espírito Santo está colocando alto-falante no grito mais gigantesco e amoroso que a terra já ouviu, que é o grito da cruz. Nesse exato momento, o Espírito Santo é o alto-falante para o está consumado na cruz. É o Espírito Santo que faz o grito do está consumado continuar ecoando há 2000 anos. É o Espírito Santo que faz com que a obra da cruz seja tão real hoje como foi no dia que Jesus morreu. É o Espírito Santo que faz com que a realidade de Cristo em nós e por nós seja tão real como se Jesus estivesse aqui agora. Como se ele estivesse, não, ele está. É o Espírito Santo. Por isso, irmãos, o que eu queria incentivar você nessa manhã, através dessa mensagem, é a dar ouvido às coisas certas. Tudo que você ouvir, presta bem atenção nisso. Tudo que você ouvir que não exalta Jesus, descarte. Quando você ouve uma coisa, uma profecia, uma mensagem, uma pregação, um negócio que não aponta para Jesus, a sua suficiência e a sua supremacia, irmãos, não é isso que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala: Jesus é suficiente. O Espírito Santo, a Bíblia diz, Hebreus, que o Espírito é testemunha de quê? De que Deus disse que não se lembrará mais dos nossos pecados. Ah não, isso é Deus punindo a terra com pecado. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Então a pergunta é uma só e é simples. Se Deus está nos tratando segundo os nossos pecados, e que foi que Deus fez com Jesus? Era o pecado de quem que ele levava na cruz? Se não eram os nossos, eram de quem? Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades. Deus nos deu Jesus. Tiago diz: não pode sair água doce e salgada da mesma fonte. Como alguém pode crer que de Deus sai Jesus e um vírus? Não faz sentido, irmãos. Eu quero te encorajar. Aproveita muito essa quarentena para ouvir o Espírito Santo. E você vai perceber que o Espírito Santo só tem uma fala, uma mensagem: Jesus, o Filho. Eu não consigo falar disso sem me lembrar de um grande amigo meu lá do Rio de Janeiro. Ele escreveu uma canção, na verdade ele escreveu um CD. E de todo o CD dele tinha uma música que é destaque total. Assim, o CD é maravilhoso, mas essa música é do céu, assim, é uma coisa absurda. E aí um dia eu cheguei nele e falei: cara, eu queria conhecer a história dessa música. E eu termino com essa história. E a história é a seguinte: ele disse para mim que um dia ele estava andando numa principal avenida no Rio de Janeiro. E aí ele escutou o Espírito Santo falar: por que você não pergunta para mim o que eu quero que você cante? E ele já tinha escrito ele falou para mim: Vitor, eu já tinha escrito todas as músicas, faltava menos essa, nem ia ter mais uma. Eu tinha escrito todas. Ou seja, ele tinha escrito tudo, e depois de escrever tudo, o Espírito Santo perguntou: por que você não pergunta para mim o que eu quero que você cante?
E ele parou o carro, ele conta, ele para o carro no meio da avenida e diz: olha, Espírito Santo, fala para mim, o que você quer que eu cante? E ele falou: eu quero que você cante sobre Jesus. Meu Deus, meu Jesus. Irmão, o som do céu tem nome, é Jesus. O som da criação tem nome, é Jesus. O som do amor de Deus tem nome, é Jesus. A expressão exata de Deus tem nome, é Jesus. Jesus. Todas as coisas subsistem em Jesus. Ele é o começo e Ele é o final. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e sem Ele nada do que existe existiria. Ele é o maná que alimentou o povo no deserto. Ele é a nuvem que protegeu o povo no deserto. Ele é o fogo que aqueceu o povo no deserto. Ele é o vento que abriu o mar para o povo passar, como se o mar fosse terra seca. Ele é a força de Davi. Ele é o leão de Judá. Ele é o salvador da nossa vida. Ele é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o pão, Ele é a água. Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança. Agradou ao Pai que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Nele está escondido toda a sabedoria de Deus. Jesus. E Ele mora em nós. Essa verdade é absoluta e real. E é isso que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo não é pregador de caos, ele é pregador da boa notícia. E a boa notícia é Jesus. Ele fala Jesus. Como saber se o Espírito Santo está falando? É simples. Quando o Evangelho é pregado, o ouvinte sai com coragem e não com medo. Irmãos, a verdade é que toda mensagem que produz medo não é Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, meu Deus, isso é tão bom. Eu oro para que na sua casa agora, aonde você está, se você estava com qualquer sensação de medo, de incredulidade, ouça o Evangelho. Permaneça ouvindo o Evangelho, porque ele vai dar coragem para você. A Bíblia diz sobre uma mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos e já tinha gastado tudo que ela tinha com médicos, com remédio, com tudo. Ou seja, ela já tinha gastado tudo que ela tinha para tentar salvar ela mesma. Só que percebe, irmão, o homem sempre vai frustrar. Ele vai sempre se frustrar na tentativa de se salvar. Aí a Bíblia diz que essa mulher com 12 anos de fluxo de sangue, 12 anos, gastou tudo que tinha, gastou tudo com remédio, 12 anos sangrando. Só que você tem que lembrar que no contexto dela, uma mulher sangrando não é bem-vinda na comunidade. Uma mulher sangrando tem que ficar em casa reclusa. Se alguém encosta numa mulher sangrando, fica 7 dias excluído da comunidade. Por quê? Porque se tornou impuro ao tocar numa mulher que está com fluxo de sangue. De repente essa mulher, a Bíblia diz que ela ouve falar de Jesus. Irmãos, não fala mais nada, o texto não fala mais nada. O texto só fala isso. Ela ouviu falar de Jesus. A minha pergunta para você é: o que será que ela ouviu? A gente não sabe o que ela ouviu, mas a gente sabe o que ela fez depois de ouvir. Essa mulher que estava reclusa, excluída, há 12 anos, não só sofrendo de hemorragia, mas sofrendo de solidão, sozinha, abandonada. Essa mulher, a Bíblia diz que ela sai de casa. Irmãos, Jesus era famoso, as pessoas faziam multidão em volta dele, era difícil chegar perto de Jesus. A Bíblia diz que essa mulher sai passando no meio de todo mundo. Irmãos, pensa se alguém descobre que ela está sangrando ali. Ela encostou em muita gente. Ela fez, irmãos, o que mediante a lei aquilo é terrível, não se faz isso. Ela podia morrer apedrejada, ela podia morrer, ela podia ser condenada, ela podia apanhar, irmãos. Meu Deus, essa mulher, ela não fazia ideia do perigo que ela estava sofrendo, mas tinha uma coisa, ela tinha escutado falar de Jesus. E aí de repente ela vai por detrás de Jesus e toca na orla do manto dele. E Jesus para.
E Jesus para. Ele para, ele olha para um lado, olha para o outro e diz: quem foi que me tocou? Os discípulos olham para ele e falam: Jesus, você está de brincadeira, quem te tocou? Tem uma multidão aqui. Jesus, não. Alguém me tocou diferente. Irmão, eu queria levar você para um pensamento de que alguém tocou Jesus com coragem. Alguém tocou Jesus com certeza, alguém tocou Jesus com convicção. A Bíblia diz que enquanto essa mulher ia até onde Jesus estava, ela dizia no seu coração: se eu apenas tocar Ele, eu serei curada. Irmãos, o que essa mulher ouviu para ela ter coragem de sair de casa, ir até onde Jesus estava, irmão, tocar em um monte de gente sofrendo risco de vida, mas enquanto ela tocava em um, eu imagino a alma dela dizendo: o que você está fazendo? Você está maluca, você pode morrer. E ela dizia: se eu apenas tocar em Jesus, eu nunca mais serei a mesma. O que será que ela ouviu? E quando ela toca em Jesus, Jesus fala que alguém me tocou. Aquela mulher sabia que era ela. E a Bíblia diz que ela se dobra e diz: fui eu. Irmãos, olha que coisa linda. A Bíblia diz que Jesus se vira para ela. E essa palavra, meu Deus, ele olha para ela e diz assim: ó, filha. Filha, a tua fé te salvou. O que será que ela ouviu? Com certeza não foi uma mensagem para deixar ela em casa com medo de Deus, com medo do juízo, com medo de punição. Até porque, irmãos, mediante a lei, era para ela ser altamente punida naquele lugar. Ela poderia até morrer. O que foi, será que ela ouviu? Com certeza ela ouviu uma mensagem que gerou coragem nela e não medo, que gerou ousadia nela e não temor. Por isso, se você quer saber quando é o Espírito que está falando ou não, é só você ver a reação de quem ouve. Quem ouve está saindo com coragem ou com medo? Quem ouve está saindo com confiança ou com insuficiência? Se é insuficiência, medo, incredulidade, não é a Jesus que está sendo anunciado. Quando Jesus é anunciado, até quem estava recluso com medo de viver, agora tem coragem. Coragem. Por isso, meu irmão, tudo que nós precisamos é fixar os nossos olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é suficiente. Muito obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Obrigado pela verdade da sua palavra que está sobre nós. Obrigado porque, Jesus, você é suficiente. E a gente pode crer nisso, declarar isso com tanta verdade e convicção. Nós te celebramos, Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E quando você está aí na sua casa, nós vamos cantar uma canção a Jesus agora. Eu queria que você cantasse isso junto com a gente. É com todo o seu coração, irmãos. Talvez na sua vida você era como essa mulher do fluxo de sangue. Há muito tempo querendo resolver A, B, C. Há muito tempo gastando tudo que tem, fazendo de tudo para salvar seu casamento. Fazendo de tudo para salvar seu filho, fazendo de tudo para salvar qualquer área da sua vida, enfim, alguma coisa. Faz muito tempo que você está fazendo de tudo para salvar isso na sua vida. Deixa eu te falar. Que tal você parar de tentar e só deixar a verdade de Jesus transformar essa situação na sua vida? Nós sempre nos frustraremos na tentativa de salvar a nós mesmos. Seu casamento, quem vai salvar não é você, é Jesus. Seu filho, quem vai salvar não é você, é Jesus. Você pode dizer dentro de você, como aquela mulher: eu sei. E hoje, irmãos, não é nem se eu apenas tocar Ele, porque Ele não está fora de nós, Ele está em nós. Hoje a nossa convicção é: eu sei que a solução da minha vida, de todo o caos em minha volta, está dentro de mim. E esse rio que flui de dentro de mim, ele tem poder para transformar a minha vida e a vida das pessoas à minha volta. Eu não viverei mais recluso, gastando tudo que eu tenho para resolver esse problema. Eu creio que Deus é por mim, que Jesus é meu pastor, que Ele está comigo, em mim. E nesse lugar eu estou numa posição de vitória sobre todas as coisas. Ele é comigo, Ele é em mim.
E Ele me ama tanto. Eu sei que Jesus é suficiente. Definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Não quero cantar mais nada além da obra consumada de Jesus. Inserido nessa aliança que jamais será quebrada em Jesus, pois unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Ele é unicamente, definitivamente, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Sabe, irmãos, nós estamos fazendo ceia, né? Todo domingo aqui, durante esse tempo onde estamos fazendo as celebrações online. Mas hoje nós vamos fazer diferente. Hoje nós queremos incentivar você a ceiar aonde você está, com sua família, enfim, talvez você está sozinho. E só uma coisa para a gente poder orar e terminar. O seu espírito sabe que você tem saúde, que você tem paz. A Bíblia diz que seu espírito está sentado em Cristo. Irmão, seu espírito sabe. Quando nós declaramos, quando nós ceiamos, né, quando nós profetizamos, né, nós estamos escondidos em Deus, nós estamos guardados em Deus. Ele é nosso Pai, Ele nos protege. Quando nós falamos isso, nós estamos falando para que nossa consciência esteja literalmente dentro desse lugar. É tanta coisa que a gente ouve, que a gente declara a verdade por cima das mentiras que ouvimos. Então, irmãos, declare a palavra de Deus nesses dias. Não só nesses dias, se habilite a isso. Crie esse hábito de declarar a palavra de Deus. Eu vou colocar até agora aqui para você. Eu vou colocar para você hoje. Assim que terminar aqui, eu vou colocar lá uma declaração que a gente tem feito também. Já coloquei uma vez, vou colocar de novo lá no Instagram, lá no meu, no da igreja. Enfim, vou espalhar. A gente vai espalhar isso por aí. Tira um print daquilo. Declara a verdade sobre Salmo 91. A verdade sobre Salmos 23. A verdade sobre Efésios capítulo 1. A verdade sobre 2 Coríntios capítulo 9. As verdades que estão sobre nós. Tá bom, meus irmãos? E no mais, que o amor de Deus seja cada vez mais compreendido pela sua consciência e que nós juntos, né, como família e como igreja, possamos dia após dia compreender a largura, a dimensão, a altura, a profundidade desse amor.